Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre front-end, só que uma arquitetura de front-end na AWS, uma arquitetura na cloud. A ideia é falar um pouquinho sobre front-end, né? Qual é a infraestrutura necessária para a gente utilizar um front-end em produção e também quais serviços da AWS vão prover essa infraestrutura para nós, beleza? Então vamos começar aqui já. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é um pouquinho da diferença do front-end convencional que a gente utilizava antigamente, né, mais acoplado ao back-end, e agora para o Single Page Application, que é um front-end mais moderno que a gente está utilizando mais atualmente, beleza? Então, aqui rapidamente um esqueminha, usando um exemplo de uma aplicação Java, mas isso também vai se aplicar a uma aplicação .NET, usando um ASP, né? Ou até mesmo o PHP, ok? Mas eu estou usando o exemplo aqui com o Java, tá? Como que funcionava antes? O problema de antes é que a nossa aplicação de front-end era basicamente a mesma do back-end, né? Eles eram muito acoplados. Aqui eu tenho um exemplo, né, que é um pacote war, né, que é basicamente um back-end em Java. Só que dentro dele, além das classes Java, a gente também tinha os nossos arquivos de front-end, né? No caso, aqui é um JSP, mas poderia ser um XHTML no caso de JSF, ou um .aspx no caso do .NET. Enfim, qualquer extensão aí que representasse um front-end. Ok? E quando o nosso usuário tentasse bater aqui no index.jsp, teria um motorzinho Java aqui que ia interpretar essa requisição e então começar a ler um arquivo JSP, que é esse exemplo que eu tenho aqui do lado direito. E olha só como que funcionava o JSP. Eu tenho HTML, porém ele não é um HTML puro. Ele tem tagzinhas aqui de JSP. Para que servem essas tags? Bom, o nosso HTML não tem acesso direto aos dados, né? De repente uma informação de um produto que está lá no nosso banco. Então a gente tem essas tags justamente para buscar os dados no nosso back-end, né? No nosso banco, enfim, onde você precisar pegar esse dado. Então a gente coloca tags do JSP aqui para indicar aonde você vai incluir os dados nessa página, né? Então você tem que ter um motorzinho aqui do JSP, né? O framework do JSP, ele vai ler essa página aqui, vai buscar o dado lá no nosso back-end, né? Lá nas nossas classes Javas, então vai escrever esse HTML aqui. Então, o arquivo que o usuário requisitou, ele vai requisitar um index.jsp e o nosso index, na verdade, é isso aqui. Só que quando o usuário receber, ele vai receber um HTML completo. Ele não vai receber nenhuma das tags JSP. Ou seja, esse arquivo foi interpretado, né? E foi gerado um arquivo para o browser entender. Porque o browser não vai entender JSP, ele não vai entender ASP, né? Ele só vai entender HTML e JavaScript. Então, era assim que era o nosso back-end antigamente, tá? Ou seja, totalmente acoplado ao nosso front-end. Inclusive, eles estavam no mesmo pacote. Por isso, era bem comum antigamente o desenvolvedor de back-end também desenvolver o front, porque para você desenvolver o front você ia precisar de conhecimentos da linguagem, né? No caso, o JSP aqui é uma tecnologia do Java, então o desenvolvedor front teria que conhecer um pouco de Java para conseguir implementar. Então, esse é um problema, né? A gente sabe que a gente sempre fala acoplamento sempre é um problema. Então, vamos começar a falar aqui um pouquinho agora do como virou, né? Agora a gente usa um Single Page Application. E agora eu dividi aqui, eu não tenho mais o acoplamento entre front e back. Eles podem estar em lugares separados, né? Aqui no exemplo eu tenho um servidorzinho back-end e um front-end aqui com Apache que vai prover, né, o servidor de página estática ali para expor os nossos arquivos como com HTTP. E como que funciona agora? Como que a gente pega os dados da aplicação que antes o JSP pegava, né? Como que a gente faz agora usando os métodos novos? Bom, a gente tem frameworks, só que dessa vez frameworks em JavaScript. Ou seja, é um framework que não está ligado a uma linguagem, tá, claro, está ligado ao JavaScript, mas não está ligado a uma linguagem de back-end, né, como o Java. Ele está ligado a uma linguagem que o browser entende. Então, esse framework ele vai rodar totalmente no navegador. Então, você não precisa de nenhum motorzinho de back-end interpretando esses dados. Então, hoje a gente tem exemplos como Angular, React, Vue, JS e muitos outros frameworks de JavaScript, né? Às vezes até plataformas ali inteiras de JavaScript para você conseguir
desenvolver o seu front-end sem depender do seu back. E é claro, não é só isso, né? O Single Page Application, o próprio nome já diz que ele é uma aplicação de uma página só, onde você não precisa ficar dando refresh na tela inteira e tudo mais. Porém, não é o caso agora, eu quero focar na forma, no caso de ele não estar acoplado ao nosso back, né? Então, como que funciona, né? A gente agora tem um index HTML e repara que agora o arquivo, ele é um HTML completo com JavaScript. Não tem nada aqui de Java, não tem nada aqui de ASP, não tem nada aqui de JCP. É puramente HTML e JavaScript. E o browser entende HTML e JavaScript. E o que acontece? Quando o usuário lá chamar o index.html, o nosso Apache vai devolver para o navegador e o navegador vai entender esse arquivo aqui. E aí o Angular aqui vai entrar em ação, né? No caso, o exemplo de um AngularJS, e ele vai fazer um request lá para o nosso back para obter os dados. E o back vai devolver o JSON, e aí o próprio Angular aqui, ele vai fazer o trabalho aqui, né, de preencher, por exemplo, os dados de produto no HTML, né? Ou seja, ele vai alterar o HTML que você já tem para incluir os dados. Diferente lá do nosso cenário anterior, que o back-end ele já é processar e devolver para o navegador com os dados. Agora não. Agora o navegador vai receber sem os dados e vai buscar no nosso back-end os dados, e com isso você consegue desacoplar o nosso back-end do nosso front. Então agora, a partir de agora, a gente só vai falar dessa parte aqui, né, dos nossos HTMLs. Então a gente vai falar sobre a arquitetura, né, de um Single Page Application na cloud, né, de um front-end mais moderno na cloud, ok? Então essa era a diferença que eu queria mostrar para vocês. Então vamos seguir aqui agora falando sobre a AWS. O primeiro serviço que eu quero falar para vocês sobre a AWS é o S3, que é o Simple Storage Service. Para que ele serve? Ele serve basicamente para armazenar arquivo, ok? Eu coloquei aqui outras funcionalidades que ele tem, né? Para vocês verem que o S3 não é simplesmente um FTP, ele tem diversos recursos. Por exemplo, armazenamento de arquivo, provedor de página estática. Ou seja, lembra que a gente mostrou o Apache aqui no slide anterior? Então, o S3 ele pode servir como um Apache. Você pode jogar seus HTMLs lá e já chamar ele pelo seu navegador, ele vai ter lá o URL HTTP dele e já vai funcionar, ok? Mas não é essa arquitetura que a gente vai fazer, a gente vai fazer um pouco diferente, mas mesmo assim a gente vai utilizar o S3 para armazenar arquivos. Ele também consegue fazer versionamento de arquivo, né? Consegue criptografar os dados lá dentro e até fazer réplicas entre regiões. Por exemplo, você tem arquivos em São Paulo e ele pode replicar para Virgínia, nos Estados Unidos e etc, ok? Então é isso, quando a gente for guardar os nossos HTMLs lá, né? Quando a gente for fazer o deploy do nosso front-end na AWS, a primeira coisa que a gente vai fazer é jogar ele no S3, beleza? Ok, então vamos seguir em frente aqui. Além do S3, um outro carinha legal aqui que a gente vai precisar utilizar é o CloudFront. Como que funciona o CloudFront? Basicamente, ele é um que a gente chama de Content Delivery Network, né? E qual que é a ideia de um Content Delivery Network? É você fazer cache das suas páginas num lugar que seja mais próximo de onde o usuário está. Por exemplo, o esqueminha que eu fiz aqui. A gente tem o nosso S3, como eu acabei de falar, vai armazenar os nossos HTMLs. E aí a gente tem um CloudFront aqui na frente, que vai ser o nosso CDN. E para que ele vai servir? Bom, imagina aqui que a gente tem o nosso usuário e ele está em São Paulo. E os nossos arquivos aqui, nosso S3 está lá na Virgínia. A gente tem arquivos lá nos Estados Unidos porque de repente nossa empresa é americana e os dados estão lá. Só que seria muito ruim o nosso browser aqui, né, o nosso usuário, ter que acessar os nossos HTMLs lá dos Estados Unidos, né? Então a gente resolve isso utilizando o CloudFront, que o CloudFront ele tem servidores por todo o mundo, assim, né? O CloudFront ele tem servidores em diversas partes do mundo, em diversos estados, né, de diversos países, que é o exemplo que eu dei aqui. A gente chama esses servidores de Edge Servers, né, ou Edge Locations. O que ele faz? Basicamente, quando você faz uma requisição buscando uma página aqui no nosso S3, o browser, né, vai chamar o servidor aqui, vai bater na AWS, que vai chamar o seu Amazon S3, que vai devolver o arquivo para o servidor. Só que da segunda vez que ele chamar, esse servidor aqui, esse arquivo já vai estar armazenado aqui nesse Edge Server. Então, quando o browser bater no Edge Server, ele não vai mais lá no S3 buscar. Ele vai ficar aqui e vai bater no próprio servidor que está lá em São Paulo, o lugar mais próximo de onde o usuário está. Então vai acelerar muito as coisas. O browser vai bater no Edge Server e o Edge Server já vai devolver o arquivo. Beleza?
E aí, é claro, você vai falar, poxa, mas e se esse arquivo mudar? Bom, se o arquivo mudar, provavelmente é só o desenvolvedor que vai mudar esse arquivo, então você tem um recurso aqui no CloudFront que você vai limpar o cache dessa página. Então, sim, quando você limpar o cache aqui no CloudFront, o CloudFront vai invalidar, né, aquele arquivo no Edge Server, e toda vez que você vir aqui, e aí quando o browser do usuário chamar o Edge Server, ele vai saber que aquele arquivo que ele tem já está defasado e ele vai de novo buscar no S3. Porém, na maior parte das vezes, você vai trabalhar aqui só no Edge Server, ou seja, vai ser sempre muito mais rápido o seu Edge Server aqui em São Paulo do que, de repente, o seu S3 lá nos Estados Unidos. Ok? Então, para isso que serve o CloudFront, né? Então você tem cache aqui, um cache centralizado, né? O próprio nome diz, né? Ele é o front-end da cloud, né? É um carinha para você deixar ele ali no front, né? E não expor diretamente seus arquivos aqui HTML. Beleza? Ele também tem algumas outras questões de segurança, ele faz algumas outras coisas que não é tão relevante aqui, né? Por enquanto, o básico a se entender aqui é realmente a parte do cache. Beleza? Então, além disso, né, depois do CloudFront, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver o Route 53, que basicamente é um serviço de DNS. E como que funciona um DNS, né? Para quem não sabe, esses endereços que a gente tem na internet aqui, tipo google.com.br, ele não é um endereço de fato, né? O seu navegador não sabe chegar num serviço pelo nome dele. O que ele faz, né? Como que a gente resolve isso? Basicamente, a gente tem um serviço aqui que devolve para nós, né? A gente passa um nome e esse serviço, né, que a gente chama de DNS, devolve o IP daquela página para a gente, né? Então, se eu quero acessar o Google, eu chamo esse servidor, né? Que no caso, a gente está falando Route 53, porque é o serviço de DNS que a gente vai falar aqui, né? O Route 53 é o DNS da AWS. Então, quando você for utilizar um front-end lá, você pode configurar, né, seu domínio no Route 53 para ele te devolver o IP. E com isso, em vez de o usuário bater no IP lá do seu servidor ou chamar um domínio genérico do S3, você vai conseguir configurar o seu domínio aqui na AWS e o serviço que faz isso é o S3. Então, como está aqui o modelinho, né, você pergunta o nome o IP daquele nome para o Route 53, ele vai te devolver o IP e aí você vai chamar aqui o endereço propriamente dito do Google e vai conseguir localizar, né, o servidor. É interessante também vocês saberem que geralmente os sistemas operacionais, né, eles fazem cache do DNS já. Então aqui o Chrome não toda hora vai buscar no Route 53 o endereço. Em geral ele vai ter um cache aqui, né, e depois que ele pegar o IP ele sempre vai chamar com aquele mesmo IP, né, até ter uma invalidação de cache ou coisa do tipo, beleza? Então esse aqui é o Route 53, o serviço de DNS da Amazon. Então, vamos seguir aqui para o próximo item, que é o Certification Manager da AWS. O que é o Certification Manager? Basicamente, ele serve para gerar certificados digitais, ok? E o que é um certificado? Para que ele serve? Bom, eu vou mostrar aqui no meu navegador para vocês. Ó. Se vocês separarem aqui, eu tenho então, a página do Google e ó, aqui tem um cadeadinho aqui, onde eu posso ver, tá vendo que ele está falando que a conexão está sendo feita de forma segura? E se a gente olhar aqui, ó, certificado válido. Se a gente clicar, a gente consegue ver todo o detalhe do certificado aqui, consegue ver, né, quem gerou esse certificado, para quem foi gerado o certificado, quem gerou e tudo mais. Então, isso aqui é um certificado. E aí você vai me perguntar, poxa, para que serve um certificado? Deixa eu voltar aqui a apresentação. Ixi, eu voltei do começo, não é do começo que eu quero. Aqui. O certificado, ele serve para duas coisas, tá? Primeiro, quando você tem um nome na internet, você tem, como eu falei, tem um servidor de DNS que ele pode reconhecer o seu... quando você passa um nome, ele pode devolver um IP. Só que existem algumas técnicas de invasão, né, que você altera o DNS da máquina do usuário, né, de repente manda a máquina do usuário bater num DNS fake, que ele vai devolver outro endereço de IP que não é daquele site que você realmente está procurando. E aí, como que a gente resolve isso, né, na parte de segurança? Se você, de repente, vai e bate um DNS fake que vai te direcionar para uma outra página, o certificado vai te mostrar que aquela página não diz quem ela está falando que é. Por quê? Existem, né, várias empresas certificadoras, né, no planeta
E eles basicamente emitem um certificado digital falando, olha, esse certificado é válido para esse domínio. E o que vai acontecer? Só você vai ter esse certificado, né? Só você vai ter a chave privada desse certificado e vai conseguir validar, né? E falar para o browser, ó, eu realmente tenho um certificado que é dono desse nome aqui. Então por isso que aí vai ficar verdinho, né? Certinho, bonitinho no browser falando, ó, isso daqui é um site seguro e válido, né? Se você tiver o DNS falsificado, né, e bater no outro endereço, isso não vai acontecer. O Chrome vai falar que esse site não é seguro, que o certificado não bate, então já serve um alerta, então é totalmente parte de segurança, né? O certificado, quando a gente fala, é segurança. Então, primeira funcionalidade, ele vai garantir para você que o seu domínio, que o domínio que você está batendo realmente é da empresa que você acha que é. Por exemplo, se você bate no Google, alguém certificou a Google para aquele certificado lá, né? Alguém emitiu um certificado para Google, então quando você entra lá, você sabe que realmente aquele ali é o site da Google. Beleza? Outra coisa que o certificado faz é, ele serve para também, você tem os protocolos, né? TSL, né? Isso, TSL, que faz a parte de encriptar, né? Lembra, sabe num site quando você tem o HTTPS? O S é HTTP, o protocolo normal, e o S é de security, né? Que é de segurança, é o HTTP seguro, né? Então, como que funciona? Quando o browser bate aqui no CloudFront, o CloudFront vai ter, né, o Certification Manager, na verdade ele gera o certificado, né, então você vai pegar esse certificado e associar lá a uma distribuição sua do CloudFront, então automaticamente o CloudFront aqui vai começar a devolver esse certificado. Então, o que acontece? O seu browser vai bater na sua URL, vai pegar aquele certificado e vai acontecer o que a gente chama de handshake, que é o quê? O browser ele valida o certificado, vê se aquele certificado existe, tudo. E aí eles trocam chaves de criptografia. E essa chave de criptografia vai servir para você encriptar os dados, tanto que vem do servidor quanto que vai para o servidor. Então, com isso você tem uma garantia de segurança, né? Então você tem o seu HTTPS batendo no seu certificado, ou seja, você valida o seu domínio e também você encripta os dados que estão trafegando para nenhum invasor aí de repente tá observando, né? Invadiu sua rede ali e tá vendo os pacotes que rodam na rede, ele não vai conseguir entender nada porque os pacotes vão estar encriptados. Beleza? Então é isso. Eu acho que esse aqui é o último serviço que a gente vai falar da AWS, que é o Certification Manager. Beleza? Fora isso, o que a gente tem aqui? Aqui, no caso, é a nossa arquitetura completa, né? A arquitetura final. Então, revisando já o que a gente falou, né? A gente tem um browser do usuário, ele vai bater no Route 53, então tem lá o domínio da Google, ele vai receber aqui o endereço, né? Aqui pode ser o seu domínio, né? O da Google é só um exemplo. Ele vai bater num Edge Server, que é o servidor de cache aqui do CloudFront, né? Para agilizar, deixar mais rápido. Se não tiver em cache, a gente vai buscar o arquivo lá diretamente na origem do CloudFront, que é o S3. É claro, aqui eu não coloquei aqui, mas o CloudFront vai ter o certificado aqui na frente. Beleza? Então, é isso aqui. Essa é a arquitetura que eu queria mostrar para vocês, como que você estrutura, né, um front-end corporativo na AWS. Basicamente, você utiliza vários recursos aqui, né? A gente está utilizando 4 serviços, no caso, é o Route 53, é o CloudFront, é o Certification Manager e também o Amazon S3. Legal, pessoal? Então, é isso aqui que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Era dar esse overview aqui de como você pode configurar um front-end na AWS. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá? Que eu respondo para você. E também, se você gostou do vídeo, deixa um like para ajudar o canal. E se você está interessado em saber como você implementa tudo isso daqui, né, que eu falei para vocês agora na Amazon, né, como é na prática, como utiliza esses serviços, se inscreve aqui no canal e ativa a notificação, porque o próximo vídeo que eu vou fazer aqui, eu vou explicar, né, vou fazer na prática que a gente vai configurar um front-end lá na AWS para ver como funciona. Beleza, pessoal? Então é isso. Agradeço para você que assistiu até aqui. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.